De volta com o Papo Solto, o nosso podcast. Estou aqui com o meu amigo Edgar Caetano. A gente está falando sobre comunicação eficiente, como a gente pode melhorá-la, como a gente pode estudá-la e aprender cada vez mais da questão da comunicação. Edgar, no nosso último episódio, a gente falou muito sobre, e até de forma bem utópica e bem, a gente viajou um pouco em alguns aspectos, mas que para quem é comunicador ele vai captar, ele vai entender. Eu queria trazer agora alguns princípios para as pessoas poderem se visualizarem estudando a si mesmo e melhorando as suas comunicações. Como é que eu posso aprender a atrair e reter a atenção das pessoas no meu conteúdo? Seja eu mestre de cerimônia, seja eu celebrante, seja eu comunicador, ou seja eu advogado, empresário, influencer. Como é que eu faço esse insight de mudar mesmo e fazer com que as pessoas parem para me ver? Ou melhor, para ver o produto que eu vendo, para ver o serviço que eu ofereço. A sua pergunta é interessante, Anderson, porque coincidentemente tem uma palestra cujo título é Como obter o ativo mais valioso do mundo. Muita gente ainda acha que o ativo mais valioso do mundo é tempo, informação ou dinheiro. Não mais. Atenção é o ativo mais valioso do mundo. Quando a gente consegue a atenção do outro, a gente não só está influenciando o outro, direta ou indiretamente, mas possivelmente estamos obtendo esses subativos. Tempo, informação, há uma troca de informações muitas vezes, e há uma negociação financeira que me permite ganhar dinheiro. Então, se eu não tenho atenção, eu já começo mal. Para que eu consiga atenção, eu trago algumas analogias. Por exemplo, o TikTok. O que a gente enfrenta no TikTok ou nas redes sociais quando a gente vê uma série de shorts do YouTube, Reels do Instagram ou os videozinhos do TikTok? A gente está o tempo todo ali fazendo esse scroll porque é uma quebra de expectativa. Eu não sei o que virá. Eu não sei o que o TikTok ou a outra rede social vai me apresentar na sequência. Como eu não sei, eu crio uma expectativa e passo a dar mais atenção. Não tô entendendo nada que você tá me dizendo, Edgar. Então tá bom, vamos pra música. Bohemian Rhapsody do Queen, Freddie Mercury. Por que a gente dá atenção pra uma música de 6 minutos? Sendo que o ser humano, normalmente, segundo pesquisas da Microsoft de 2015, dá ao outro, em média, 8 segundos de atenção no máximo, perdendo por um peixinho dourado que recebe 9 segundos de atenção. Então, se eu só tenho 8 segundos da sua atenção, como é que eu oxigeno essa atenção o tempo todo? Na música Bohemian Rhapsody, a gente vê que tem uma história sendo contada, mas há uma quebra de expectativa o tempo todo. Que nem sempre faz sentido. Que nem sempre faz sentido, porque ele começa ali a capela, daqui a pouco vem um solo de guitarra, um rock pesado, tem ópera na música. E aí, quando a música acaba, você fala assim, já acabou? Poxa, que pena. Aquela palestra, aquele cerimonial, aquele podcast, aquele áudio de WhatsApp, você fala assim, puxa, que gostoso, já acabou? Mas como? Tava tão bom. É gerar expectativa. Gerar e quebrar expectativa. Ou, em meias palavras, é entregar, mas não entregar tudo. Exatamente. Porque quando eu tô falando aqui, aí a gente vai para uma série de aspectos técnicos e não técnicos que vão fazer você oxigenar e reter a atenção do outro por mais tempo. Então eu tenho aqui, por exemplo, a congruência entre o que eu falo e o como eu falo, o verbal e o não verbal. Eu tenho a quebra de expectativa com relação à minha postura. Se eu fico o tempo todo com a mesma postura, não há quebra de expectativa. Então uma hora eu viro para cá e falo com a audiência desse lado, daqui a pouco eu olho para cá, eu tô num palco, ou eu sou palestrante e eu vou para um lado e fico daquele lado do palco, volto para cá e fico desse lado. Não fico com a síndrome do leão enjaulado para lá e para cá. Eu quebro a expectativa. Vou voltar na partida de tênis, que é o que eu adoro. Se eu tô numa partida de tênis, assistindo uma partida de tênis, já fiz isso algumas vezes ao vivo, em que os jogadores ficam batendo de fundo o tempo todo, isso se torna previsível. O meu nível de atenção diminui. De repente, o jogador resolve jogar uma curtinha perto da rede. O outro jogador tem que correr para perto da rede e tem que jogar a bola, a gente chama de lob, por cima do adversário que deu aquela curtinha. Percebeu que teve uma quebra de expectativa? Compreendi. Eu tenho uma expectativa quando eu pego determinado assunto. Então, eu ultrapasso, quebrando a expectativa, eu vou fazer com que o interesse ele venha mais forte. Isso.
porque ninguém estava esperando. Quem assistiu a série Breaking Bad sabe... As pessoas elas não querem mais o mesmo, a mesmice. É isso, Anderson. Elas não querem mais do mesmo, não querem mais os clichês, as obviedades. Ou seja, para um mestre de cerimônias, para um celebrante, para um comunicador da área de eventos, quando eu quebro esse paradigma da mesmice, eu tenho atenção. Eu tenho atenção. Porque ninguém estava esperando que você fizesse algo diferente do que a maioria fez e criou na nossa mente. Agora tem um limite para isso também. Claro, especialmente no cerimonial. Especialmente no cerimonial, ele precisa tomar cuidados. Eu vou até onde? Até onde me permitem. Como que eu sei? Brifa, alinha. Fui convidado... Perceba. Exatamente. Fui convidado para ser palestrante na vela. É até caricato falar isso, né? Porque a vela cuida de cabelo, né? E eu não preciso dos produtos da vela. Mas isso, inclusive, foi motivo de brincadeira durante a palestra. E a CEO, uma francesa, a CEO da vela no Brasil, falou: Edgar, eu quero que você faça as pessoas rirem. Falei, ok, até onde eu posso ir? Ela alinhou comigo até onde eu podia ir. Então eu fui até onde foi permitido. E ela e os outros diretores que me contrataram morreram de rir das brincadeiras que eu fiz trazendo um conteúdo relevante. Então isso é importante. Eu posso ir até onde me permitem ir. Só que eu tenho que ter bom senso. Bom, aí você me traz a questão dos prejuízos da incompetência de comunicação. É aí que entra essa questão de não estar preparado, de não estar pronto. E aí entra os prejuízos. Nossa, prejuízo é o que mais tem. Antes de falar dos prejuízos, para quem ouviu a expressão, o tema Breaking Bad, deve estar com uma coceirinha no ouvido, porque eu não falei qual que é o mote. Não imagina. E eu só vou citar o primeiro episódio da série Breaking Bad, porque ele é uma das campeãs de audiência. Internacional mesmo, mundial. Então, quem não assistiu, vai lá e assiste só o primeiro episódio. Quando você lê a sinopse e dá play, você fala assim, vai começar dessa forma, porque eu já entendi a sinopse. Parece que é a mesma história. E aí ela começa de uma forma totalmente disruptiva, que quebra a sua expectativa e faz você ficar vidrado naquele negócio. Porque já captou a sua atenção de cara. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a falar, você já tem que trazer alguma coisa que quebra a expectativa das pessoas logo de cara. Que é essa informação que você me traz dos 8 segundos de atenção que qualquer pessoa tem quando pega o microfone para falar ou quando tem a palavra em algum momento da sua vida. Então eu tenho ali 8 segundos minimamente para fazer algo diferente que já faça as pessoas levantarem a cabeça do celular e falar assim, peraí, o que ele tá falando ali? Olha como ele abriu o evento. Olha como ele fala de forma carismática. Olha que bom dia, olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento. Energia, conexão com o público. Reciprocidade com o que está acontecendo. Olhar, empatia, tudo isso. Voltando para a tua pergunta, falar de prejuízo agora que é um negócio chato, né? Já que quebrei a expectativa aqui. E tem muito. É uma pena dizer isso, eu até vou olhar para a câmera para falar isso. O quanto o nosso mercado, seja para mestre de cerimônias, para comunicador, radialista, locutor, até para quem trabalha com locução de loja mesmo, o quanto o repetido, a mesmice, lhe proporciona prejuízo de negócio. Você não consegue novos clientes. Eu sempre falo que o bom profissional é aquele, o mestre de cerimônias, por exemplo, é aquele que consegue repetir o mesmo trabalho desse ano. Por quê? Porque o cliente gostou, o cliente te julgou e falou, caramba, eu quero você de novo na minha marca. E tá tudo bem se porventura o cliente quiser trocar para outro profissional para depois falar assim, pô, traz de volta o Anderson, ou traz de volta o Edgar. É essa a questão. Onde é que entra esse prejuízo no teu bolso? Eu acho que o Edgar vai trazer essa informação agora dos prejuízos. A gente tem prejuízos que vão lá no mercado corporativo, quando a gente fala do líder, quando a gente fala do profissional que se comunica, e todo profissional se comunica ou deveria se comunicar. Isso acontece, a gente está na área de vendas, na liderança, na gestão, no marketing, na área de sucesso do cliente, suporte ao cliente, em todas as áreas a gente se comunica. E a gente vê pesquisas americanas e britânicas trazendo números assustadores. Por exemplo, há uma pesquisa da The Economist nos Estados Unidos, que mostra que, só falando de vendas aqui, 18% das vendas são perdidas por falhas e incompetências na comunicação. O vendedor não tem clareza, não sabe se comunicar, não sabe escutar, atropela o cliente, não entende o briefing. E como o mestre de cerimônias, o celebrante social vende, né?
Vende. Ele tem que vender o próprio produto. Ele é o próprio vendedor. O tempo todo ele está se vendendo, inclusive quando está no palco. Aí ele vai lá, não se prepara, não lê o roteiro, não confirma as pronúncias. É bem prejuízo. Projetos, 25% dos projetos não são entregues por falhas e ruídos na comunicação. 52% de qualquer equipe trabalha estressada porque tem ruídos e falhas de comunicação. O Peter Drucker, né, que é o pai da administração, ele dizia, por exemplo, que 60% dos prejuízos corporativos advêm de falhas e ruídos na comunicação. Então aí eu vou trazer para o cerimonial e aí eu vou puxar a orelha dos contratantes. Eu já ouvi muito isso. Não, Edgar, obrigado pela sua proposta, mas a gente vai usar o gerente ou o próprio diretor vai ser o mestre de cerimônias. Com todo respeito, você gastou 100, 200, às vezes R$500 mil para fazer um evento num resort, num baita lugar legal, um buffet caríssimo, estrutura, logística, transporte aéreo, cenário, aquele telão gigantesco de LED, e você está economizando alguns reais em comparação para não contratar um profissional sério e gabaritado que vai conduzir todo o evento. É como se vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma partida de futebol, eu vou juntar num jogo amistoso Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque ou lá no Itaquerão e trago o juiz de futebol da várzea. Desculpa. Isso é inadmissível. Você tem que trazer um juiz à altura da partida. Porque o bom juiz é aquele que faz um bom trabalho e não chama atenção para si. Passa imperceptível. Esse é o bom mestre de cerimônias. É aquele que entra, conduz, costura o evento, é flexível, é versátil, vai embora, deixando a marca dele em silêncio. Aí ele é contratado de novo. E o mercado, infelizmente, está economizando alguns R$1.000, alguns milhares de reais. Falo milhares porque a partir de R$2.000 já é milhares, né? Então, sei lá, dependendo do profissional, ele vai custar uma bala. É verdade. Tem profissionais que estão no mercado aí, desculpa, se prostituindo por quase R$400, R$500, tá tudo bem. Tá começando, chegando agora, ou não é gabaritado, ou ele tá fazendo um bico, um freela, ele tem o trabalho dele, tá fazendo isso. Nada contra, cada um tem que sobreviver no Brasil como acha que deve. Mas a gente tem profissionais sérios que só fazem isso o tempo todo, o dia todo, a gente só tá trabalhando com comunicação. Então é claro que a gente vai custar mais caro. E quem vai pagar? O cliente que valoriza o seu evento, que gastou 100, 200, 300 mil no evento e não quer por causa de poucos reais, poucos R$1.000, poucos dinheiros, jogar o evento no lixo. Vamos falar um pouco agora das redes sociais. O mestre de cerimônias, o celebrante, ele usa muito para se vender, para se relacionar. E eu percebo muita gente dizendo, Anderson, a gente está invisível, ninguém me respeita na rede social. Está relacionado ao que ele mostra, o que ele apresenta e o que ele fala na rede social também? Também, porque qual que é a autoridade que ele quer construir? A comunicação dele, inclusive no que tange a linha editorial, passa por isso. Aí eu quero passar uma autoridade, quero construir a autoridade como mestre de cerimônias, como um mestre de cerimônias sério, que de fato entrega aquilo que se compromete, que se prepara. Então você vai, obviamente, evitar dancinhas, dublagens que não tem nada a ver com a tua área de atuação. Você vai evitar assuntos polêmicos que podem jogar contra quando o teu cliente fala assim, ele está se posicionando aqui, ó, eu não quero. Essa percepção, para a pessoa e para o profissional, diferencia muito para quem o julga, para quem o vê. Infelizmente, a gente é uma vitrine. Então o tempo todo a gente é julgado. Eu já perdi clientes por me posicionar em certas coisas nas redes sociais. Só que eu escolhi fazer isso. Eu não quis ficar calado. Eu escolhi. É uma escolha própria, né? É uma escolha própria. Desde que ele tenha essa consciência. Ele tem que ter essa consciência. Então, o meu posicionamento é esse sobre esse assunto. O meu estilo de vida, isso é importante você respeitar. Ser íntegro a você. É o que a gente viveu há pouco tempo do quesito político brasileiro. Pois é. Nesse assunto é muito complicado no Brasil, porque, infelizmente, num país polarizado como o nosso, muita gente que vê o seu posicionamento pode falar, não vou contratar. Ok, é um direito que você tem. É medíocre pensar assim? É triste? É triste. É um direito que você tem.
Agora, quando a gente entra em assuntos, por exemplo, imagine o seguinte, eu sou um mestre de cerimônias e começo a fazer posts incitando a violência. Se eu sou um cara que gosto disso, não sou, graças a Deus, fica na sua. Não fica se posicionando. Não vá para as redes sociais gerar polêmica. Falar contra as pessoas ou lacrar as pessoas. Se comporte à altura do que você quer construir. E não adianta você ser fake. As pessoas vão descobrir. Então, imaginando que eu sou um cara extremamente violento, agressivo, dentro e fora de casa, e nas redes sociais me comunico como um santinho, um pai de família e tal, queridão, o bonzão. Vão descobrir. Vão descobrir. Edgar, essa questão do fazer sucesso, eu vejo hoje com as redes sociais essa coisa muito implicando no número de seguidores, no número de curtidas, no tal viralizar. Eu tenho consciência de que eu, Anderson, posso falar isso com o que eu penso. Eu não vejo que isso é sucesso. Eu acho que talvez o que me vem de resposta da rede social, seja em número de contrato, em número de parceiros, de amigos, de negócios, eu acho que isso ele se relaciona muito com a questão de sucesso. E eu percebo no nosso mercado muito essa coisa da comparação, né? O profissional se compara muito a quem faz muito sucesso, ou se compara muito ao profissional que já é gabaritado no mercado e tenta buscar essa identidade. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso no dia a dia? As pessoas elas te procuram exatamente, olha, eu queria ser fulano. Tem muito isso ou não? Na educação da comunicação? Ainda tem muita gente que olha para o influencer ou para o grande comunicador nas redes sociais e fala, eu quero chegar nesse patamar. É claro que eu preciso ser bem realista com as pessoas, como eu sempre sou, eu sou pago para isso, e dizer, olha, tem coisas aqui que são interessantes e vale a pena você desenvolver, que representa sucesso, porque vai te trazer resultados, sucesso se traduz em resultado. E tem coisa aqui, meu amigo, que é puramente vaidade. Número de seguidores podem ser reais, e na grande maioria são reais, e tá tudo bem. Mas se você quer ter um número de vaidade, tem gente comprando seguidores. Então, não dá para ficar comparando, olhando muita... como eu vi esses dias um especialista falando nas redes sociais, acho que foi o Pedro Calabres, e ele falou sobre a grama do vizinho. A gente olha para a grama do vizinho, poxa, mais verde. Mas pode ser uma grama falsa, pode ser sintética. Então você está olhando lá, o camarada tem 100 mil seguidores, 50 mil, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Tudo bem. Pode ser que seja grama de verdade, mas pode ser que seja grama sintética. Qual que é o melhor termômetro de sucesso? A comparação comigo mesmo. Quando lá atrás eu criei a Best Speaker como a minha primeira empresa de treinamento de comunicação e oratória, a palavra Best Speaker, que é o melhor Best Speaker, melhor comunicador, melhor orador, como se queira traduzir, não é em relação ao outro, é em relação a mim mesmo, em relação a você mesmo. Você se compara com, olha, hoje eu estava aqui, ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui. É a teoria do espelho, né? Como é que eu me enxergo? A gente tem que parar de olhar. Claro, a gente olha para o outro para fazer um benchmarking, para aprender, para buscar uma referência, para fazer uma modelagem, mas não para se comparar. Ah, mas ele já ganhou 1 milhão e não ganhei ainda. É olhar no espelho e me ver, não ver o outro, só porque a grama dele é mais verde. Pois é. E olha, é uma coisa interessante que a gente tem aqui no Brasil, que é a síndrome do cachorrinho vira-lata, que a gente nunca olha muito bem para o nosso sucesso. Esses dias eu estava me questionando sobre isso, numa outra entrevista no podcast com a Sil Esteves, que é comediante, atriz e roteirista. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, Sil? O seu podcast se chama Sucesso a Tiracolo. Ela falou, cara, dá uma olhada para a tua história. Olha da onde você veio e onde você chegou. Você era boia fria quando garoto, hoje você é especialista em comunicação e oratória e uma autoridade na tua área. Inclusive eu como comunicador aprendo com você, então você é referência para outros comunicadores. Eu falei, caramba, eu calei, porque eu na minha autossabotagem estava jogando no lixo tudo que eu havia construído. E eu posso ainda não estar no nível que eu objetivei? Posso, e não estou, de fato, eu vou continuar trabalhando para isso. Mas eu já saí daqui, já cheguei até aqui.
Isso é sucesso, é você olhar para a sua trajetória e ver o quanto você está evoluindo como profissional, como humano e também em termos de resultados. Caramba, hein? Caramba. É muito maluco isso. Eu venho falando sobre essa questão, principalmente do celebrante, que é uma coisa que eu venho abraçando com bastante força nos últimos anos. O quanto é importante a gente olhar para a gente e olhar para a nossa comunicação. E eu tenho dito bastante para os meus colegas que celebrar casamentos ou eventos de acontecimentos humanos não é sobre você, é mais sobre as pessoas que ali estão. Mas se você não se entender, não se conhecer, você não consegue chegar até essas pessoas. E acima disso é essa percepção do intrapessoal com aquilo que as pessoas nos enxergam. A gente não tem a noção e nem tem a visão de como as pessoas nos enxergam. É muito legal quando você troca essa experiência e pergunta para as pessoas, como é que você me vê? Seja aberto mesmo para ouvir as coisas mais incríveis e as coisas às vezes não tão boas, porque a gente não é perfeito. Virão coisas que você precisa ouvir. No espelho você não consegue ver. Você vai ter que ter humildade. Que é o norte. Quer se desenvolver? Tem humildade. Ninguém se desenvolve sem humildade. Eu não melhoro o meu jogo de tênis, o Cristiano Ronaldo não melhora o jogo de futebol dele, e a gente não melhora enquanto comunicador se a gente não tiver humildade. Qual que é o primeiro passo que uma pessoa pode dar para mudar ou para melhorar a sua comunicação? Para aquela pessoa que de repente tem medo, vamos falar para a pessoa que está totalmente crua, e tem muito isso no nosso mercado de cerimonial. Pô, Anderson, eu tenho tanta vontade de melhorar, de falar melhor. Qual que é o primeiro passo? Ler. Primeiro, você tem que ler, o ato de ler, tem que ler. Estou sendo redundante. Gente, tem que ler. O brasileiro não lê. A nossa média de leitura é ridícula. Então, eu leio, eu aumento o repertório, eu aprendo a escrever, porque quando eu estou lendo, eu estou vendo como foi escrito, eu aprendo gramática, aprendo pontuação, aprendo termos, eu paro para ir no Pai dos Burros e ler o que significa isso. Opa, repertório, ampliação de vocabulário. Então já começa por aí. E ler não é rede social, é ler conteúdo. Ler mesmo. Conteúdo, não é ficar na superfície ali da headline e da manchete. É ler artigos, livros. Eu não gosto. Começa no gibi, então vai lendo, daqui a pouco você está se aprofundando. Não é para ficar na leitura chata, ler a Barça. Vai ler algo que você goste, aprenda. Depois, leia de novo, continue lendo em voz alta. Porque a leitura em voz alta é um exercício mecânico aparentemente chato, mas que internaliza uma série de aspectos que a gente usa na comunicação aqui natural, orgânica. Só que eu preciso aprender a ler, a interpretar, a dar pontuação, a respeitar a pausa. Inclusive, saber fazer perguntas parte de saber ler perguntas. O que você está fazendo? Assim, o que você está fazendo hoje? Não, é o que você está fazendo hoje. A pergunta começa do começo. E tem muita gente que chega lá para dar uma palestra. Só oscila na última palavra. Eu gostaria de falar com você. A exclamação está lá no final. Eu gostaria de falar com você. A exclamação já está no começo. Então a gente aprende a se comunicar lendo. Aprende a escrever, aprende pronúncia, repertório, vocabulário, aprende a interpretar. Tô lendo uma história para o meu filho, para minha filha, para o meu sobrinho, não interessa. Interprete os personagens, interprete o narrador. E de repente a Chapeuzinho Vermelho gritou: "Oh, meu Deus, alguém me acolhe." Interprete! Isso vai te ajudar na hora que você for se comunicar a fazer isso, a interpretar aquilo que você está contando. Para a história ficar legal, para a piada ficar mais engraçada, para aquilo. Acabou de acontecer um incidente, você conta isso de uma forma chata, boring, linear. Ninguém te dá atenção. Ou te dá por obrigação. Eu vi uma live que você estava fazendo com um profissional, não vou me recordar quem é, mas você falou sobre essa questão do improviso. Aí você disse claramente, um bom comunicador não improvisa. Ele estuda para na hora do improviso estar preparado para trazer o espontâneo. Isso. Ele sabe improvisar e parece que ele está improvisando porque ele tem domínio do assunto ou domínio da situação. E muitas vezes dos dois. Então, que é improvisar para mim? Improvisar é o que o Tom Cruise faz em Missão Impossível ou
quem é da minha geração, da nossa, MacGyver fazia, pegava um chiclete, um clips, um fósforo, alguma coisa ali, um ácido qualquer, fazia uma bomba, abria a porta e passava pela porta. Para você passar pela porta da comunicação, muitas vezes estando despreparado, porque você não foi brifado, não foi alinhado, não sabia que ia ter que falar naquele momento, tá ali naquela reunião, uma reunião que eu ia só assistir, de repente o teu chefe fala para você, Edgar, o que você acha sobre isso? O que você acha do assunto? Como é que a gente pode resolver? Você vai improvisar com base naquilo que você tem. Então você vai pegar o clipe, o chiclete, o teu cuspe, vai jogar o fósforo, vai fazer a tua bomba e passar por aquela porta. Porque aqui você tem. Agora, se eu tô de mãos vazias, eu não estudei, eu não leio, não converso, eu não interajo, vou despreparado, não sei o que vai falar naquela reunião, não li a pauta. O que eu tô fazendo aqui? Não dá para se virar nos 30 o tempo todo. A gente tem que... Eu falei da viagem no episódio anterior. A gente vai viajar, a gente planeja uma viagem. Então, se eu vou me comunicar, eu vou fazer vou bater um papo aqui com o Anderson e esse papo vai durar meia hora. Ok, eu sei o que vai acontecer aqui. Eu vou gravar um Reels de 1 minuto e meio. Eu vou me preparar. Eu vou, sei lá, né, para ligar a câmera e deixar a coisa fluir ali. Não dá. Eu vou responder um stories de 15 segundos, uma caixinha de pergunta. Pera aí, antes de abrir a câmera. O que eu vou responder? Ok, já organizei as ideias. Eu me preparei para aquilo. Então a comunicação pode durar 15 segundos ou 1h30, no caso de uma palestra. Eu tenho que me preparar, não tem jeito. Pra gente fechar o nosso papo, que tá maravilhoso. Que pena. Já vai ficar o convite aqui para você preparar pra gente um bate-papo para um dos encontros do Novo Cerimonial. Vou te levar para a gente falar uma honra. Sobre essa comunicação influente e como influenciar as pessoas através de você mesmo como comunicador. Eu queria te perguntar sobre o poder da comunicação extraordinária. Olha para a câmera para falar sobre isso. Muito bom. Como é que a gente chega nessa comunicação extraordinária? Ótima pergunta. Eu falo, inclusive, que a minha metodologia ela parte do pressuposto de que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Então, a boa comunicação começa comigo mesmo. A comunicação intrapessoal. O que eu falo para mim, o que eu penso, o que eu falo para mim mesmo, aquilo que eu verbalizo ou muitas vezes não verbalizo para mim. Então eu estou o tempo todo me comunicando comigo mesmo. Meus diálogos internos, aquela conversinha ao pé do ouvido que você tem com você. Então parte daí. Aquilo que você é aquilo que você pensa. E você é aquilo que você pensa sobre você. Depois eu vou para a segunda camada da comunicação, que é a comunicação interpessoal. Vou dar intra para interpessoal, é com o outro, é com o colega, com o teu parceiro ou parceira, com o teu filho, tua filha, não importa, você vai se comunicar com outro ser humano, é interpessoal. Já para muita gente, é comunicação em público, porque é um público de uma pessoa, então você tem ali uma troca, um bate-bola, escutativa, empatia, tem uma série de comportamentos que vão te ajudar a se comunicar melhor. Quando você vai para a terceira camada, você vai para a terceira agora, a extra ou extraordinária, é aí que você se comunica com as massas. Uma palestra, uma live, uma reunião, o Zoom tá lotado de cabecinhas ali te assistindo, ou você vai gravar um vídeo, não importa, você está se comunicando para as massas. Passou de 2, 3 pessoas, já tem uma massa de pessoas te assistindo. Essa comunicação só vai funcionar se primeiro você cuidou da intra e da inter, porque ela é uma dimensão maior dessa aqui, que é a micro. Então você parte do micro para o macro. Se você pula a intra, melhor dizendo, ou a inter, você vai chegar na extraordinária com técnica, com impostação vocal? Provavelmente. Mas a autenticidade, a naturalidade, aquilo que só você tem, você corre o risco de perder. E é aí que está o pulo do gato ou o pulo da jaguatirica. Autenticidade. O nome do negócio hoje na comunicação extraordinária é autenticidade. Quanto mais verdadeiro, autêntico você for, mais assertivo você será. Muito bem. Obrigado, Edgar. Mestre, uma honra. Foi maravilhoso. Um simples presentinho para você colocar lá na árvore de Natal da tua casa. Nossa, que sensacional. Espero que você tenha curtido esse momento, porque eu amei. Adorei, uma honra. Espero voltar mais vezes para a gente continuar essa conversa e, poxa,
Vai ser um prazer te receber no Comunica Play também. Os nossos podcasts têm um cross de comunicação, porque eu falo com profissionais da comunicação para comunicadores, profissionais e líderes que querem melhorar a comunicação. Então, parte da minha audiência também é composta por mestres de cerimônias e cerimonialistas. E o teu programa tem tudo a ver com comunicação também. Então, a gente tem que se falar mais vezes. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Voltar aqui para o nosso público, agradecer a audiência do Spotify que está bombando, o Deezer e também lá no nosso canal do YouTube. Bom, a partir do ano de 2023, a gente vai trazer conteúdos muito diferentes, relacionados, claro, ao nosso mercado, mas outros profissionais. Eu quero trazer fotógrafos, decoradores, eu quero trazer as pessoas que fazem o buffet, chefes de cozinha, para a gente relacionar no mercado de eventos tudo o que é possível para trazer reflexões. Não só para apresentar o seu próprio trabalho, mas para trazer insights para a gente. Por quê? Estamos sempre conectados, não tem jeito. Se você é um apresentador, um celebrante, um mestre de cerimônias, ou qualquer que seja a sua atividade profissional, a gente está conectado naquele mundo. E nada melhor do que a gente sempre refletir olhando o outro. Por hora, muito obrigado. A gente se vê nos próximos episódios falando sobre cerimônias de despedidas. Você vai curtir o assunto. Valeu, gente!